A paz do Senhor. Você que também nos acompanha na mídia social, a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia de bênção, que o Espírito Santo fale conosco, com você, aonde você estiver, que o maná do céu venha aos nossos corações. Amém? Amados, antes de você sentar, a gente vai ler o texto para a gente trazer a mensagem rapidamente. Vai passar no telão, fique tranquilo. Nós estamos, este ano é o ano do... Por favor, leia que está escrito aqui. É o ano do... Mais forte. É o ano do... E os nossos pastores, eles dão, né, pastor Mauro, para cada mês um tema. E o tema de janeiro é profetize. Profetize. Então, por favor, vamos profetizar com as nossas palavras para que tenhamos em 2022 um ano do favor de Deus, amém? E eu quero profetizar que esse será o seu ano, o ano da sua bênção. Eu quero profetizar bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre a sua vida. E você que crê e recebe, diga amém. Amém? Glória a Deus. Então o tema do mês é profetize. E eu escolhi aqui o Salmo 35, versículo 27, para a gente meditar nesta manhã. A diferença entre certeza e verdade, você sabe qual que é? A certeza pode mudar, a verdade não. Quando a verdade da palavra de Deus ilumina a nossa mente, muitas coisas que nós tínhamos certeza, ela acaba alterando a nossa certeza para a luz da verdade. E a minha oração é que esta palavra de hoje seja uma chave que vai revelar a verdade. Talvez algo que você queria em 2021 e não teve, com esta revelação de hoje, que às vezes não é revelação, algo que você já sabe, mas não aplicava. E que a luz da verdade faça que você corrija o seu percurso e consiga esse alvo, esse objetivo em 2022 para a glória de Jesus. Eu profetizo que você vai conseguir se você aplicar os princípios que nós vamos aprender aqui nesta manhã. Amém? Profetize. Salmo 35, 27 diz assim. O que diz aqui? Vamos falar juntos? E digam... fala comigo, digam continuamente. Tem uma versão que fala assim, digam sempre. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Digam continuamente. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Quem é servo de Jesus aqui? Então a Bíblia está dizendo que o Senhor ama a sua prosperidade. Quem que quer ver você próspero? Papai do céu, Jesus, Deus, o Espírito Santo. Quem que não quer a sua prosperidade? A quem você tem ouvido? Vamos orar? Põe a mão no coração. Precioso Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido. Glória a Deus. Eu quero usar o tema, confesse a palavra e profetize bênçãos. Confesse a palavra e profetize bênçãos. Palavras são sementes. A boca fala o que o coração está e há poder em suas palavras. Vamos trabalhar rapidamente em cima disso hoje aqui. Queridos, as suas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala vai conduzir você para colher no amanhã, fruto daquilo que você está falando, está confessando. Isaías 57, 19, Deus diz, eu crio o fruto dos vossos lábios. Queridos, quando você fala, quando você abre sua boca, você resolve concordar com Deus ou com o diabo. Por exemplo, se você fala, nada dá certo para mim, esse ano não vai dar certo, é tudo igual, o pastor só fala, mas não dá certo, está tudo ruim, vai dar errado. E é Deus que está falando isso? Não, é o diabo. Mas quando você fala, Deus está comigo, esse ano vai dar certo, eu terei um ano de vitória, eu vou desfrutar do favor de Deus, esse é um ano profético, vai ser um divisor de águas. Você está concordando com Deus.
Quando você concorda com Deus, você está honrando Deus. E 1 Samuel 2:20, 3:20 fala assim: eu honro aqueles que me honram. Então, quando você honra a Deus, Deus te honra. Sabe por que Deus honra a sua fé? Quantos tem fé aqui? Sabe por que Deus honra a sua fé? Porque a sua fé honra a Deus. Quando você confessa algo negativo, você está indo contra o que a palavra de Deus fala para você. Mas quando você confessa algo positivo, você está honrando a sua fé de que Deus, o Papai do céu, está no controle de todas as coisas. Eu posso estar na cova dos leões, mas o que fecha a boca dos leões está comigo. Posso estar na fornalha ardente, mas o quarto homem está comigo. Eu posso passar pela pandemia, mas o Senhor está comigo. Ele é o que tem o controle. Em janeiro de 2020, eu não peguei Covid, mas a Covid me pegou. Mas o Senhor me sustentou. Quando eu tive a Covid, eu falei: se o Senhor quer me levar, Ele que decide, Ele está no controle. Eu fiquei tranquilo. Graças a Deus não tive sintoma. A pastora Sheila sofreu um pouquinho. Mas quantos queridos que foram recolhidos? Mas Salmo 139 fala que todos os nossos dias foram escritos no seu livro antes sequer de um deles existir. Deus já tinha determinado que ia recolher seus servos daquela forma. Ele é Deus, Ele é Deus. Mas enquanto estivermos aqui nos nossos dias, não deixe o diabo roubar a qualidade de vida que Deus planejou para você. Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha uma família abençoada, Deus quer que você tenha dinheiro, Deus quer que você tenha para emprestar e não precise tomar emprestado. E por favor, diga amém, se você concorda, receba essa palavra profética, porque não é minha palavra, é a palavra do Senhor. A boca fala que o coração está cheio. O que é um profeta? No Antigo Testamento, um profeta era aquele homem porta-voz de Deus. É alguém que fala em nome de Deus, por sua autoridade. Eu pergunto, a palavra de Deus fala a Bíblia fala a palavra de Deus? Quantos creem na Bíblia? A fé, querido, é a moeda dos céus. As nossas palavras validam a nossa fé. Quando nós declaramos a palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. E ela gera semente no reino espiritual para nosso próprio benefício. Quer ver? Mateus 4 fala que Jesus foi tentado no deserto. O que o diabo usou para tentar ele? A palavra. E como que ele venceu o diabo? Através da palavra. Queridos, você precisa conhecer a palavra e confessar a palavra, porque as palavras de Deus na minha boca transformam as minhas palavras em palavras do próprio Deus. O diabo fica endemoniado de saber disso, quando ele vê que você está proferindo a palavra de Deus. Eu pergunto, quantos aqui têm decorado versículos bíblicos? Quantos sabem decor? Se eu chamar aqui na frente, quem é capaz de vir aqui dizer pelo menos uns 3 versículos bíblicos decor? Levanta a mão aí. Ninguém? Eu não vou chamar, tem uns corajosos aí. Queridos, quantos leram a Bíblia toda capa a capa já? Quem já leu mais de 3 vezes capa a capa? Quem já leu pelo menos uma vez? Esse ano está no começo, querido, leia a Bíblia. Se tem um que não quer que você leia a Bíblia, não é Deus, não é o Espírito Santo, porque Ele é o autor da palavra, é a bússola que vai conduzir você. Você tem que ler e tem que crer na palavra. Eu lembro daquela velhinha que estava andando no avião, viajando no avião, escuta essa. E ela levou sorte, sentou do lado de um cientista. Mas um detalhe, a velhinha era, pensa aquela chapetinha de fogo, crente até debaixo d'água. E do lado daquele cientista, um homem muito estudado, muito culto, porém tinha um problema, ele era ateu. E ele ficou durante aquele voo todo insultando a velhinha. Daí a velhinha não aguentava mais. De repente ele pergunta para a velhinha: onde já se viu dizer que um peixe engoliu Jonas, ficou 3 noites lá na barriga do peixe? É impossível isso, né? Não existe base lógica científica nisso. A senhora acredita nisso? Eu creio. Creio que se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido um peixe, nem que fosse uma baleia, eu ia crer do mesmo jeito, porque está na Bíblia, tudo que está na Bíblia eu creio. Daí ele, insultando, ela falou: bom,
Mas como que a senhora tem certeza? Eu tenho certeza que está na Bíblia. E quando eu for no céu, eu pergunto para ele esses detalhes que o senhor está me perguntando. Começou a fazer pergunta e ela não sabia responder, porque ela falou, não fui eu que entrei no ventre do peixe, né? Mas chegando lá no céu, eu pergunto para Jonas. Daí ele riu assim, e se a senhora for para o inferno? Daí o senhor pergunta para ele, não, chegando no céu eu pergunto para Jonas, e daí o cientista perguntou para ela, e se Jonas for para o inferno? Daí ela olhou para ele e falou, daí o senhor pergunta para ele. Queridos, nós precisamos, quem quer ir para o céu, quem quer ter uma vida de vitória, quem quer vencer o diabo, precisa confessar a palavra de Deus. Porque quando você confessa a palavra de Deus, você está profetizando bênçãos para você, para aqueles que estão em sua volta, para a sua família, para o seu líder, para os seus discípulos, para a sua igreja, para os seus pastores, para a sua cidade. Quando o justo abre a boca, pela boca do justo a cidade prospera. Cuidado, você é engodado pelo diabo para falar mal das autoridades, falar mal da igreja, falar mal do líder, falar mal da autoridade espiritual sobre a sua vida. Por quê? Porque isso aí é semente para o capeta agir. No lugar de ser bênção para você, tiro no pé. Portanto, profetize a palavra de Deus. Josué 1:8, Deus fala para Josué, não cesses de falar desse livro da lei, de dia e de noite. Vira para o vizinho e fala assim, não cesse de falar as palavras da Bíblia, do livro, medita nele dia e de noite, e por favor, confesse a palavra de Deus. Quando você for falar algo, fala assim, a Bíblia diz isso? Não, então chuta aquele laço, porque se não está na Bíblia, eu não vou falar, porque eu estou profetizando bênçãos quando eu falo que está na palavra de Deus. As palavras são semente. Fala comigo, as palavras são semente. A lei da semeadura, Gálatas 6:7. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele ceifará. As suas palavras definem o curso da sua vida. As suas palavras definem o curso da sua vida. Quer ver? Vamos para a Bíblia aqui. Olha comigo aqui. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente alguns versículos para você, validando o que a gente está falando. Vamos lá. Provérbios 12:14 diz assim. Cada um se farta do fruto da sua boca. Provérbios 13:2. O que fala aqui? Do fruto da boca cada um comerá o bem. Provérbios 18:20. Presta atenção aqui, o que fala aqui? Ó? Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Na tradução Bíblia Viva. Bíblia Viva. Vamos lá, Provérbios 18:21. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá os seus benefícios. A boca fala o que o coração está cheio. A pergunta é, do que você tem enchido o teu coração, meu irmão? A gente conhece a árvore pelos frutos, a gente conhece a fonte, se ela é fonte de água doce, não pode sair água amarga, água salgada. Tiago fala isso lá em Tiago 3. Mateus 12:34 fala que a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Faça uma análise, o que você tem falado, o que você tem profetizado, é algo negativo ou algo positivo? Você tem declarado bênçãos para aquelas pessoas que estão em volta de você, ou tem proferido maldição? Você tem declarado bênçãos para você mesmo, para você mesma? Queridos, você é a primeira pessoa a conversar com você mesmo. Cuidado com o piloto automático. Cuidado que às vezes você fala coisas sem pensar. Pense no que você está falando, porque as suas palavras são semente, e aquilo que está no coração vai vir para fora. Portanto, tem duas coisas. Primeiro, quando for falar, pensa antes de falar. E analise, isso aqui é de Deus? Não é. Então limpa o coração, porque se está querendo falar é porque está no coração. E somente os limpos de coração verão o Senhor. Aplica o sangue de Jesus, pede Espírito Santo, me ajude. Davi no Salmo 141:3, Senhor, ele diz assim, Senhor, põe em guarda a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Davi foi ou não foi um homem de sucesso? Foi ou não foi? Mas era um homem que policiava a sua boca. Por que o povo que saiu do Egito, com destino a Canaã, a terra prometida, estava tudo escriturado lá, Deus já tinha dado para eles. Por que não pisou na terra prometida? Por causa da boca deles. Veja bem aqui, foram 12 espias, 10 trouxeram um relatório negativo, 2 positivo.
O povo, quase 3 milhões de pessoas foram influenciadas pelo relatório negativo. O que contagia mais? A negatividade ou o positivo? O que contagia mais? Coisa positiva ou negativa? Porque nós vivemos num mundo caído pelo pecado, amados. Agora eu pergunto, você acha a mensagem na Bíblia positiva ou negativa? A Bíblia é um livro de mensagens positivas. Repita comigo, por gentileza. A Bíblia me ensina a ser positivo, a ser feliz, a ser otimista, a ter uma qualidade de vida privilegiada. Queridos, aqui em Números 13, que fala sobre a peregrinação, por que eles morreram no deserto? A Bíblia diz aqui, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Deus já falou para você que você vai ter um 2022 desfrutando o favor dEle. Cuidado com a sua boca para você pisar na terra prometida do favor de Deus 2022. Dependendo da sua boca, você vai determinar a bênção ou não. Policie o que você diz. Infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Querido, grande é o Senhor Jesus de Nazaré. Grande é o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso que você tem que decorar a palavra de Deus, para você profetizar a Bíblia. Salmo 23, 1, o Senhor é meu e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas angústias, nas tribulações, depende da tradução. Gente, você tem que profetizar a palavra, gente, tem que decorar a Bíblia. Estou vendo aqui que pouca gente conhece Bíblia aqui. O Senhor é meu pastor e se Deus é por nós, esse vocês sabem, Romanos 8, 31. Tem gente que não sabe onde é que está na Bíblia, Romanos 8, 31. Aliás, Romanos 8 é um capítulo tremendo que você tem que decorar. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está difícil, você está assim, era para estar triste, mas eu não estou triste, porque Deus permite o mal para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo Deus, é para o meu bem. Aprenda a aceitar o propósito, a vontade de Deus na sua vida, até nos momentos ruins. Deus tem propósito, e Ele é perito em reverter em bens. Se eu tivesse tempo, eu ia citar aqui para você 1 Samuel 30, de Davi, que começou o reinado dele, com aquela derrota da cidade de Ziclag, mas é outra mensagem. Mas o fato é que a Bíblia é rica em exemplos de Deus permitir situações. O José do Egito é um deles. José do Egito, Deus permitiu que ele fosse escravo para se tornar o governador e o salvador do povo de Israel. Senão nós não estaríamos nem aqui hoje, porque o nosso salvador veio, porque um dia Deus usou José para preservar o povo de Israel, a nação santa e prometida por Deus. Queridos, Romanos 8, 37. Porque em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por meio de quem? De Cristo Jesus. Tudo posso naquele que... Filipenses 4, 19. Esse você tem que pegar. Você tem que dizer amém quando sair uma coisa boa, gente. Que é isso, né? E o meu Deus... Declara isso, decora isso, escreve versículo lá no guarda-roupa, lá no espelho, na hora de escovar dente, lá na hora de fazer comida, põe em cima do fogão, lá no trabalho, põe na escrivania, põe, se é motorista, põe lá na hora de folga, vai ler, mas decora a Bíblia, por favor, é para o seu bem. Senão o diabo vai encher você de minhoca para ter uma vida de derrota. Sendo que se você confessar a palavra, você tem uma vida de vitória. Independente do circo que está pegando fogo, Deus está no comando e você tem paz, tem vitória, é próspero. Deus quer ver você próspero. Deus quer que você tenha para dar e não precise tomar emprestado. Deus quer que... Ele é dono do ouro e da prata. Você tem que confessar, o meu Deus, fala comigo, o meu Deus é dono do ouro e da prata. O meu Deus me fez por cabeça e não por cauda. Eu terei para emprestar e não precisarei tomar emprestado. Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, Paulo falando isso de dentro de uma prisão, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir
o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem tem necessidade aqui? Cada uma delas, eu te dei a receita, eu te dei a fórmula para você receber o suprimento na hora certa. Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Deus é rico? É glorioso? A Bíblia promete que Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem tem Cristo Jesus? Você tem o Supremo Pastor. Então, cuidado com as suas palavras. Aquele povo, o povo é grande, grande estatura. Grande é o seu Deus. O problema é grande é o seu Deus. Não confie no gerente de banco, não confie no patrão. Pode confiar, mas primeiro confie em Deus. Acredite mais em Deus. O médico traz o diagnóstico, está acabado. Não crê em diagnóstico, crê na palavra de Deus que diz que nada é impossível para Deus. Se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Veja bem, queridos, 1 Coríntios 10:10, com respeito à peregrinação do deserto, Paulo fala assim: nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, por que eles ficaram no deserto? Por causa da palavra deles. Então, eles não foram derrotados pelos inimigos de Canaã. Presta atenção, isso aqui é uma chave, gente. Presta atenção, você quer desfrutar do favor de Deus? Sim ou não? O povo de Israel ali no deserto não foi derrotado pelos inimigos. Eles foram derrotados pelas próprias palavras. Põe a mão na boca e fala assim: Senhor, me ajude. Espírito Santo, me dê domínio sobre os meus lábios. Me ajude a profetizar a palavra, confessar a palavra e profetizar bênçãos. Inclusive, a bênção maior quando você crê no coração e confessa com a sua boca é a sua vida eterna em Cristo Jesus. Dinheiro vai acabar. Coisas terrenas vão passar, mas a eternidade é coisa séria. Vamos falar juntos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A gente não pode pregar sem passar pela cruz, né, pastor Mauro? Então eu estou passando pela cruz aqui. Quem tem Jesus aqui como seu Salvador, já entregou o coração? Quem ainda não entregou o coração para Jesus, fala assim: eu quero Jesus como meu Salvador, eu te recebo, Jesus, entra na minha vida e confesse, mas creia no que você está falando, que a Bíblia fala que você será salvo. Há poder em suas palavras. Há poder em suas palavras. Lá em Marcos capítulo 11, Jesus estava com os discípulos, saindo de Betânia. A Bíblia fala que ele sentiu fome, e ele olhou uma figueira na beira da estrada, tinha folhas bonitas, e ele não era tempo de fruto. Eu pergunto, Jesus sabia que não tinha fruto lá? Que não era tempo de fruto? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Ele é o criador de tudo? Claro que sabia. Mas o que Jesus fez? Jesus parou a comitiva, foi lá e procurou fruto naquela figueira. E não tendo achado fruto, o que Jesus fez? Ele amaldiçoou a figueira. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. E a Bíblia é bem clara. E os seus discípulos ouviram. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 12 em diante. Daí, no outro dia, a comitiva estava passando pelo mesmo lugar. E os discípulos olharam: ó a figueira, está murcha, até a raiz, secou. Está entendendo? Secou. Daí Pedro, aquele que primeiro faz, depois pergunta, né? Depois pensa. Pedro era sanguíneo, era hemorrágico. Pegou aquela figueira, arrancou com raiz e tudo. E chegou para Jesus: mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou ontem secou até a raiz. Jesus olhou para ele, creio que olhou para a figueira. E adivinha quem sabe que o que Jesus falou sobre a figueira para eles? Alguém sabe? Tem que anotar para não esquecer. Anota aí. Jesus não falou nada. Nada. Jesus não falou mais em figueira. Eles vieram com a figueira. Ó mestre, a figueira secou. Sabe o que Jesus falou?
tendes fé. Tendes fé. Porque se disseres a este monte, ergue-te e lança-te lá no meio do mar, e crê naquilo que você disser, assim será feito. Quantos já ouviram aquela expressão que a fé remove montanhas? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a fé, a palavra dita com fé remove montanhas. Depois você vê na sua Bíblia, Marcos 11, está bem claro isso. Então cuidado com o que você fala. Amaldiçoa a confissão negativa, transporta para o monte dos mares, pode ser o seu problema, é confissão positiva. Cuidado, porque tudo que você fala, se você crê no coração, são sementes para Deus poder agir, para o reino espiritual poder agir. Portanto, aqui tem uma revelação que Deus cria o fruto dos nossos lábios, porque quando a gente fala aquilo que está no coração, são sementes que nós estamos gerando. E geralmente você fala aquilo que crê. Paulo fala em 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Né? As suas palavras liberam fé. Por isso que Romanos 10,17 fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. Então, fala a palavra para você mesmo, leia a Bíblia em voz alta, confesse a palavra, fica conversando. Eu, às vezes, pareço doido, falando comigo mesmo. Né? Mas eu estou alimentando o meu espírito com a palavra de Deus. Eu não deixo o diabo falar comigo. Se tem alguma coisa negativa em mim, eu não verbalizo. Por quê? Porque eu quero desfrutar das bênçãos de Deus. Amém? Fala comigo. Eu preciso aprender a abençoar e ser abençoado. Você quer aprender a abençoar e ser abençoado? Amém? Está aqui, ó. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Aquela palavra que contraria os princípios bíblicos. Quando você for falar, pensa, estou falando conforme a palavra. Você tem que confessar a palavra para você profetizar bênçãos. Se você não confessa a palavra, você está profetizando coisas ruins. Né? E edificação. Então, não sai a palavra que contraria os princípios, mas que sirva de edificação. O que é edificação? É construção, é edificação. O que você tem dito para o seu cônjuge tem edificado? Para a sua esposa, você marido, o que você fala para a esposa tem edificado ela? Esposa, o que você tem falado para o marido tem edificado ele? Pais, mãe, pai, o que você tem falado para os seus filhos tem edificado? O que você tem falado para o seu chefe, para o seu discípulo, para o seu líder, para o seu funcionário, enfim, para o seu colega de estudo, de trabalho, tem edificado, é gostoso estar com você, é gostoso ouvir o que você fala. Todos querem estar perto de quem profetiza coisas positivas. Você vai atrair pessoas quando você profetizar a palavra de Deus. Não sai a palavra torpe, palavras que edificam, tem palavra que construa, aos que ouvem. Aos que ouvem. Qual é a primeira pessoa que ouve você quando você fala? Boa, mas tem a primeira pessoa que ouve quando a gente fala, porque Jesus ouve a gente antes de falar. Salmo 139 fala, as palavras nem veem em minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Né? Então Jesus ouve realmente antes. Mas quando você fala, a primeira pessoa a ouvir é você mesma. Fala assim, eu mesmo. O que você tem falado para você mesmo tem edificado? Eu sou um derrotado, nada dá certo, eu sou azarado, só acontece comigo. Isso é Bíblia de Deus ou Bíblia do capeta, do ferpo, do diabo, do caramunhão? Mas quando você fala, eu sou vitorioso, se não deu, Deus está no controle porque Ele tem melhor para mim. Se não vai dar certo, esse emprego é porque vai me dar uma academia, né, Marcelo? Glória a Deus pela academia, 270 alunos e daqui a pouco está com 540. Amém? Queridos, o Marcelo confessa a vitória. Academia, Deus deu uma empresa para ele, já nasceu com um dente, pastor Mauro, já nasceu grande. Quando Deus abençoa, em plena pandemia, eu tenho vários discípulos que prosperaram. Aqui, quantos aqui prosperaram na pandemia? Olha aí, vamos aplaudir Jesus por isso, é tremendo. Confesse vitória, que o teu Deus vai te dar a vitória, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Não atrapalhe os planos de Deus. Eu não vou ter tempo de contar aqui, mas se você ler Lucas capítulo 1, você vai ver por que Zacarias ficou mudo. Porque quando aqui Zacarias significa Deus se lembra. Isabel, promessa de Deus. João, que é o filho que veio da promessa, porque Isabel era estéril, era envergonhada. E quando eles já tinham certa idade,
o anjo apareceu para Zacarias e falou que Isabel ia dar à luz. E daí Zacarias começou a falar, mas eu já sou velha, minha esposa avançada em dias. O anjo falou assim, bom, para não atrapalhar, fica mudo. E ele só voltou a falar depois que nasceu João, porque senão ia ter perdido a graça de Deus. Ele estava debaixo de promessa, Deus se lembrou, Deus mandou o anjo falar que ele ia ser pai, e atendeu a oração que ele mesmo estava fazendo. O cara pede oração, parece um anjo para te dar a resposta, você não acredita. Querido, você tem que crer, porque às vezes é melhor ficar quieto e não falar do que falar besteira e impedir a bênção. Se você vê lá, e Zacarias não creu, está bem claro assim, e ele só voltou a falar depois que João nasceu, na hora de dar o nome, queriam dar o nome de Zacarias, daí a esposa Isabel falou, não, é João, o anjo mandou ser João, e daí trouxeram uma tabuinha, ele escreveu lá na tábua, João, quando ele escreveu João, a voz voltou e ele passou a falar de novo. Mas por que ele ficou mudo? Para não impedir a bênção. Mesmo caso lá, Abraão, depois que Deus mudou o nome, Abrão era pai grande. Depois que mudou o nome, todo dia a esposa chamava ele de pai de nações. Inclusive, esposa, não chama o marido de pai. Pode chamar de pai de nações, mas de pai não, porque ele é seu marido. Então mudou a confissão. Quando o anjo falou, mudou o nome deles, depois de um ano, Abraão tinha 99 anos, Sara tinha 89. Quando Abraão fez 100 anos, nasceu Isaac. Ou seja, um ano depois que mudou o nome, nasceu Isaac. Por quê? 3 meses confessando, ele acordava e olhava, Sara, minha princesa, oi princesa. E princesa é nova, né? Princesa, soberana. E a Sara olhava para ele, pai de multidões, pai de nações, vem almoçar, pai de nações. Quando ela mudou a confissão, 3 meses depois, ela estava grávida. Cuidado que as suas palavras determinam o curso da sua vida. Não atrapalhe os planos bons de Deus para você. Vamos ficar em pé. Seja colaborativo. Favoreça o favor de Deus, profetizando as bênçãos da palavra de Deus. A Bíblia é rica, dizem que tem 8.000 promessas, mas todas elas dependem de princípio. E um dos princípios é você crer naquilo que você está falando. Então decore a Bíblia, profetize a Bíblia e desfrute de um ano de 2022 do favor de Deus. Você quer saber como vai ser sua vida daqui 5 anos? Veja o que você está falando hoje, como você tem se portado diante das palavras que você tem dito. Seja colaborativo. Você quer colaborar para que Deus te abençoe? Você seja colaborativo para que o favor de Deus venha sobre sua vida. Profetize as bênçãos de Deus. Confesse a palavra e profetize bênçãos. Palavras são sementes. A boca fala que o coração está cheio e há poder em suas palavras. Vamos falar junto. Última vez o versículo lá. E digam continuamente. Fala assim, digam continuamente. O Senhor seja engrandecido. Porque Ele tem prazer na prosperidade do seu servo. Digam continuamente, eu direi continuamente, o Senhor seja engrandecido, porque Ele tem prazer na minha prosperidade. E 2022, eu vou desfrutar do favor de Deus.